semana passada nós demos realmente por finalizado o capítulo 12 e iniciamos a leitura do capítulo 13. Então hoje nossa leitura ficará dirigida ao capítulo 13, que inicia-se assim. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez a sua jornada do sul a Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes aí tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade na terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Vamos ficar a princípio na leitura desses primeiros 6 versículos, tentando retirar da lição globalizada aspectos que possam finalizar para nós o movimento natural da evolução. Subiu. Abraão subiu de onde? Do Egito. O Egito que representava aquele manancial de dentro dos vários versos do Nilo. Saindo dessa condição do vale, ele ascende no rumo de lugares já por ele percorridos. Nós observamos que ele fez a jornada do sul até Betel. Até ao lugar onde ao princípio estivera sua tenda. Então nós observamos que ele estivera na sua tenda num lugar alto, onde ele havia invocado o Senhor, e foi necessário, em função das carências momentâneas, uma retomada e uma ida ao Egito. Isso que o texto diz. E foi até o lugar do altar que Dantes tinha feito, que ali tinha feito. E aqui ele tinha a tenda e tinha o altar, demonstrando a sua devoção ao Senhor. Tá certo? Então nós aqui temos um movimento. O que é essa pequena descrição do sujeito? Muitas vezes nós comentamos que o processo evolucional se faz de forma nítida, através de passos, que nós podemos até dizer que nós subimos 2 passos, mas que a consolidação das conquistas se faz no passo anterior. Então o piso real das conquistas demonstrava-se no vale, naquele ponto mais rasteiro das colocações pessoais. O vale com o piso. E foi nesse vale que ele realmente consolidou uma série de conquistas efetivas, que ele conseguiu elaborar e edificar tudo aquilo que definiu a sua condição de rico. Era um homem rico. Rico em quê? Gado, prata e ouro. Tá certo? Então ele era alguém que poderia ser classificado a partir dessa série de conquistas. Gado, prata e ouro. E ele leva consigo tudo o que tinha.
Ele e sua mulher levam tudo o que tinham, definindo que o tesouro construído dentro dessa visão evolucional permanece conosco na nossa intimidade. É propriedade de cada qual. E nós observamos, e com ele, Ló. Ló representa uma síntese. À frente nós vamos perceber o desdobramento do que Ló representa. Tá? O que Ló representa. E com ele, além disso, Ló. Nós podemos dizer tudo aquilo que representa o plano das nossas relações. Porque a todo instante nós estamos adquirindo conquistas pessoais e transferíveis, mas ao mesmo tempo estamos também criando vínculos, relações que vão conosco. E com ele, fulano, beltrano, ciclano, trabalho da equipe. Então, o que nós poderíamos perceber? No piso, onde ele volta, ele demonstra realmente capacidade administrativa e é reconhecido como tal. Tanto assim que foi acolhido pelos sábios e teve a chance de, naquele ambiente, manter o que ele havia levado consigo, mas conseguiu mais que isso. Ele conseguiu a prosperidade. Ele acrescentou ganhos pessoais, mantendo a sua condição de homem rico. Um homem rico. E o que seria para nós o gado? Aí nós vamos fazer aquele trabalho projetivo, entendendo que todos esses elementos estão na atividade do ser, como se fosse o nosso apego pessoal. Nós teríamos no gado a possibilidade do alimento, nós teríamos no gado a possibilidade das transações comerciais, nós teríamos também no gado tudo aquilo que poderia representar a possibilidade e o estímulo ao trânsito, a uma vida dinâmica, buscando novas pastagens. A necessidade de trabalhar com sete valores que demandam pastagens novas, alimentos novos. Certo? E outras muitas ideias que poderiam surgir e serem agregadas aos planos mais dinâmicos das relações. Aqui nós teríamos o dinamismo da relação. Porque o gado necessita de alimento, o gado necessita de pastagem, tudo aquilo que nós teríamos que trabalhar para manter esse rebanho. Como nós poderíamos interpretar a prata? O que seria, na nossa intimidade, a prata? O que vocês pensam? Ações em relação aos semelhantes. Alguma outra ideia? O peso. Ações em relação aos semelhantes, o peso. Valores mais conscientes agora? Valores mais conscientes? O brilho. O brilho. Você é a razão também, né? E o olho representaria a pensamento. Oi? Quando nós buscamos trabalhar o simbolismo de cada situação, ou de cada colocação feita, por detrás de cada palavra nós teríamos registros e sugestões. Como quando entendemos Abraão como um modelo, como um símbolo apresentado para nós poderíamos recorrer a esses elementos como também projeções simbólicas. A prata tem mais valor, uma monetária, um ouro. Então aqui, se o gado, quanto do gado que precisaria para ter determinado X de prata?
quanto de gado que necessitaria para ter X de ouro, tá? O que o gado ocupa em termos de expressão na terra, olha pra você ver, a extensão. Você coloca uma moeda de ouro na mão e um saco de prata na outra. E quantos animais no pasto? Tá certo? Então nós já poderíamos perceber nos minerais a tentativa de sintetizar valores. Mas quais seriam esses valores? Em geral, no plano simbólico do estudo dos minerais, cada um tem um sentido. A prata é ligada à lua, que fala do feminino, tá certo? Estudando esse sentido do desdobramento simbólico de cada uma das expressões. Então a lua, a intimidade, quando nós falamos de lua, nós falamos do inconsciente, nós falamos também das relações familiares, das relações mais próximas. Então, sobre a luz do luar, nós estamos sobre o espaço de servir, nós estamos também sobre o espaço da força receptiva, daquilo que é mais profundo, reflexivo. Poderia ser o conhecimento? Oi? Poderia ser o conhecimento? Poderia ser o conhecimento dele. Tudo isso aqui representando o conhecimento dele. Tudo que ele viveu, tá certo? Mas que foi sintetizado num plano dinâmico, bem amplo na sua expressão do gado, o rebanho que ele conseguiu, mas sintetizado no feminino, no plano reflexivo. À noite, nós ficamos mais reflexivos. A gente começa a pensar na vida, naquilo que fez, tá certo? E é um momento que nós nos abrimos para trabalhar essa atividade. Ao passo que o ouro já seria aquele mineral que naturalmente nos remete para a conversação. É a autoridade, é a realeza, é o divino, e em geral o ouro é ligado ao sol. Não é isso? Ligado ao sol, nas suas expressões bem positivas, efetivas, e tudo aquilo que ele promove como um grande doador. Um grande doador. De calor, luz, de todas as expressões. Tanto que para nós, encarnados na Terra ou reencarnados na Terra, o Sol, por muito tempo, representou o quê? Deus. A grande luz, né? A grande luz. Então, falar do ouro é falar de alguma forma dessa relação com o divino, mas um divino criador. Um divino que é Pai, tá certo? Aquele que dispensa todos os recursos e o proprietário legítimo de tudo aquilo que existe, que é transferível aos nossos mãos. Então, nesses elementos, nós teríamos uma série de possibilidades de análise da condição interna de Abraão. Então, Abraão era esse homem, entre aspas, como um primeiro homem, como um primeiro patriarca, é um homem que já detém em sua intimidade valores consolidados e de tão consolidados que eram na sua intimidade, já projetados no mundo material. Tanto que ele era rico. Tá? Era isso. Então a riqueza é mais do que uma riqueza material, mas é uma riqueza de conquistas nos mais diversos setores, conseguindo administrar o plano da vida. Então, se nós fôssemos fazer aquelas correlações que a gente fazia entre inconsciente, que toma proposta aqui, consciente e superconsciente, nós poderíamos dizer que o dado seria as expressões do ego, aquele que transita no mundo, tá? No piso da terra. E a prata nos falaria dos nossos registros profundos do nosso mundo inconsciente ou do subconsciente, como é a colocação de André Luiz, né? Na casa mental, se nós fôssemos fazer a projeção na casa mental, no subconsciente, ao passo que o ouro, nessa relação com o divino, falaria do nosso superconsciente. Tá certo? Então,
ele estava estruturado, muito bem posicionado em todos os aspectos. Tá? Então a riqueza dele fala dessa condição. Algum comentário sobre esse segundo versículo? Não? Isso não pergunta, porque a maioria das pessoas vê assim que quando a lua está cheia, já se falou que a lua é muito feminina, sente variações na sua própria intimidade. Tem a ver com isso também? Falando esse feminino, essa necessidade de colocar para fora essa criação que a gente ainda não consegue? Gente, essa história é tão verdadeira que está até escrito no livro, né? No livro, acho que nos mensageiros, não tenho certeza que é nos mensageiros não. A espiritualidade falando dos movimentos do mar, tá? Retratando os reflexos em nós. E Mesmer, aí a gente volta ao Mesmer, que era um grande sábio da época, a primeira visão que ele tinha, ele era um astrônomo, tá? E estudava os astros. E ele se apoiava na influência dos astros na nossa vida. Olha só, a influência dos astros na vida. E como os astros se influenciavam uns aos outros, ele fez toda a teoria do magnetismo animal a partir da influência dos astros uns sobre os outros. E pode ser uma analogia. Ele falou assim, bom, se os astros influenciam reciprocamente, e se os astros influenciam as nossas vidas, os homens podem influenciar uns aos outros. Olha só o que é o desdobramento do pensamento de um sábio. Os homens, e aí que ele chega no trabalho do magnetismo animal e nos diz que o homem é o ser que influencia de forma mais objetiva a outra. E aí nós encontramos as bases, tanto dos processos obsessivos, como também do amor alimentar das almas, na questão da relação do magnetismo. Os dois aspectos, um aspecto, vamos colocar negativo, e um positivo no sentido do resultado agradável ou desagradável. Das relações. Então nós estamos sujeitos sim a muitas influências. A pessoa vira e fala o seguinte, eu fiz a minha prece e isso é bastante. Tá? Só que ela entra num ambiente extremamente confortável, todo contaminado. Só a prece não será o bastante. Então ela vai precisar, por quê? De uma higienização. Nós vamos precisar tomar banho para tirar aqueles resíduos que tocam na nossa pele e que podem apresentar aquilo que a espiritualidade nos diz que chama-se contaminação fluídica. Nós estamos sujeitos à contaminação fluídica. É tanto assim que aqueles que não conseguem manter um estado de equilíbrio, de um alinhamento preciso, não podem entrar em determinados ambientes, porque a contaminação pode ser de tal ordem que o desequilíbrio pode se instaurar. Então nós estamos sujeitos a esse padrão de influenciação. Obreiros da vida eterna, não sei qual vez, hoje eu não estou lembrando os títulos disso, mas aquela experiência que André Luiz vai até um certo ponto do atendimento e não consegue, e não seria prudente que ele aprofundasse em zonas mais densas, exatamente por esse aspecto, pois o seu equilíbrio poderia ser ameaçado. Então nós podemos ir até determinadas frentes, porque estamos sujeitos a essa influência do mesmo. Tá certo? Então, ele teve essa contribuição, definindo de alguma forma a questão do ouro, da prata, aí vamos expressão dos atos. Tá bom? O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala a respeito da lua. Ela foi colocada para dar equilíbrio para ela. Exatamente, assegurando realmente, com o magnetismo dela, um plano de equilíbrio tal que nós pudéssemos, né, manter a nossa evolução. Acho que uma vez ela é estufa, né? Ela armazena e depois
A lua, né? As energias? É. Porque o feminino faz isso, né, gente? É. O feminino ele é o receptivo, né? Nós recebemos e no momento da vida, o que o feminino é chamado a fazer? E cuidar, né? Então ele é nutritivo também, em determinado momento. Então, esse é o movimento, né? Então, joia, podemos seguir? E vejam bem, e fez as suas jornadas. Suas jornadas. Aqui, o plural fica para nós como um elemento assim, no mínimo curioso. Suas jornadas. Benito, isso aí ele teve que vir aqui embaixo como se fosse uma reencarnação nossa, né? Não podemos avaliar como uma reencarnação. Aí fez a subida de volta. Isso, no plano espiritual, de novo, em Voltou comunhão com o altar, no mais profundo. Mas ao longo da vida, no dia a dia, nós fazemos esses movimentos agora, nascendo do espírito, né? Nós nascemos do espírito quantas vezes? Nascer da água seria a reencarnação. Mas o nascer do espírito seriam essas descidas, essas avaliações, e aí nós começamos a fazer jornadas a cada noite. Na reavaliação dos nossos posicionamentos e a possibilidade de retomada com os planos maiores, ali encontrando recursos para que possamos nos posicionar em comunhão com os propósitos superiores. Mas está difícil, tá? Bom, diante desse plural, nós percebemos a importância das várias experiências, não apenas uma reencarnação, suas jornadas. A cada reencarnação, nós podemos fazer movimentos de subida e descida em planos mais próximos do nosso altar. E aqui seria o degrauzinho que nós descemos, definindo que subimos, visualizamos o terceiro andar, mas descemos para retomar aquele ponto que, numa experiência subsequente, será um novo piso de ação. Nós não retornaremos ao vale do Nilo com tanta regularidade. Momentos profundos e significativos serão feitos, mas muitas jornadas serão vivenciadas ao longo dessa trajetória, dessa subida. Então nós não vamos precisar voltar lá atrás para retomarmos aquilo que já foi consolidado, como gado, prata e ouro. Porque isso já é nosso. E nós temos aqui utilizar. Nós nascemos do Espírito, podemos renascer do Espírito a cada dia. A cada dia. Quando nós temos o fim dos apoios da renovação e da reforma íntima. Quando nós, ao anoitecer, fazemos a nossa revisão diária, de acordo com o ensinamento de Santo Agostinho, na nossa 19 do Livro do Espírito, nós temos ali, naquele roteiro, avaliar o que fizemos, em que podemos mudar, quais os aspectos nos quais nós não nos posicionamos da forma que já seria coerente com os nossos conhecimentos. Então, isso é ser nascido dentro da própria, da atual reencarnação. Sem dúvida, é o Vênus. E o Vênus está aqui, ó, nesse movimento aqui, ó. Vocês estão percebendo que aqui pode ser o Vênus? Aqui pode ser o Vênus também, ó, na escada. Então, só exemplos concretos, didáticos, para nos auxiliar no entendimento daquilo que para nós ainda é muito abstrato. Tá bom? Aqui, o movimento, como também na escada, e o Vênus. Vejam bem, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor.
Então nós vamos chegar até o ponto que nós identificamos como sendo o máximo para nós. É o máximo que nós damos conta de acessar. E aqui, no altar, nós projetamos através da prece, e aqui a prece, como divino movimento do espelho da nossa mente na direção das esferas superiores, é ativado para que o nome do Senhor seja invocado. Nós precisamos acender num esforço imenso para sairmos dos nossos pisos de conforto para ali, nos planos mais superiores, conseguirmos invocar o nome do Senhor. E foi para lá que ele foi. Tinha diretriz, tinha foco, sabia o endereço, sabia onde deveria chegar. Abraão representa, sem dúvida, um símbolo de posicionamento e propósito muito firme, de clareza, de ideal muito firme. E o que ele fez foi, chegou e invocou de novo. Invocou o nome do Senhor. Agora surge o outro personagem. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Então vamos avaliar a situação de Ló. Ló, vamos colocar os elementos iniciais. O que ele tinha? Tinha rebanhos, vacas e tendas. Diferente patrimônio de Ló, né? Muito diferente. Curioso. Por que será que o patrimônio dele é diferente? Outro nível evolutivo. É a primeira ideia que surge, né? Está no nosso patamar. Qual outra ideia? Ele tinha que ele tinha que fazer por onde se ter a prata, o ouro. Ele tinha que arquivar, né, aquilo que o outro já tinha. Conquistar, exatamente. Conquistar com o próprio esforço. E aqui nós temos o versículo seguinte, que é a chave para a conquista. Olha só, a chave para a conquista. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Então aqui nós percebemos que terra é essa? Nós podemos falar que é o endereço, né? O endereço físico deles. Não poderiam habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Tá certo? Eram ricos. Era rico a sua moda, aqui também tinha outra coisa, não tinha muita coisa? Diferente, mas tinha muita coisa também. Já era isso também. E eles tinham um desafio. Era muita coisa para pouca terra. Era muita coisa para pouca terra. Então, juntos, começaria a surgir um embate, uma dificuldade, uma disputa, uma contenda. O que será sacrificado? E ali poderia surgir algo que impediria o habitar juntos. O habitar juntos sugere conjugação, não é isso? Conjugação. Essa conjugação já estava sendo questionada. Já não traria frutos tão positivos. Era necessário um remanejamento das questões para que a situação se mantivesse
no sentido de crescimento para ambos. O crescimento poderia ser comprometido. Vejam bem, o crescimento poderia ser comprometido. Estou tentando identificar um nó dentro da gente. Você poderia apresentar um nó subconsciente? Aí nós teríamos que trabalhar uma outra construção. Uma outra construção. Porque nós colocamos o nó aqui como aqueles componentes que estão junto de nós. Tá, mas os que estão juntos, no primeiro momento, tá? Aqueles que caminham conosco, mas que em determinado momento terão de ter a própria vida. Depois a gente chega nesse aspecto. Nós temos que saber primeiro o mais grosso. O mais grosso significam aqueles todos que estão juntos de nós, tá? Nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que são colegas de trabalho, aqueles que são referências, mesmo distantes, os livros, que sem dúvida são hoje para nós um manancial de recursos. Nós não convivemos com o autor, mas o autor traz tantos elementos que eles são mais livros, mais experiência profissional, mais família, mais tudo, no terreno da convivência. E o desafio surge quando a convivência traz para nós questões imperativas de crescimento. Então, naquela hora, até aqui nós somos juntos. Com os filhos nós poderíamos até buscar caminho de graça, né? Então, na hora, são filhos do mundo, você tem que entregar para o mundo. Nesse momento, Abraão teve que entregar lá para o mundo. Era o sobrinho dele. Na época que ele não tinha filho, o que acontecia? Era filho. Era filho dele, era um filho adotado. E ele precisou, enquanto pôde, ele esteve junto dele. Mas chega um momento que não dá mais para ficar junto. Está na hora de entregar para a vida. E favorecer, porque nós vamos ver como Abraão favorece. Mas, esses aspectos, eles ainda que estão junto de nós, eles não fazem parte de nós, porque senão a gente perde o ganho de quem vive conosco, sabe, Glória? E aqui o grande ganho de Ló é isso. Aqueles que vivem conosco, mas não representam a nossa intimidade. Tá bom? Então aqui, ele era alguém que já tinha uma idade evolutiva, já estava com conquistas inegáveis, também disso. Em tendas, o que significam tendas? Tendas representa aquele acampamento, tá, gente? De multiplicar, né? Não, mas é uma nova sociedade. Exatamente. Então as tendas de Ló representam o grupo que trabalha com Ló. Tá? A tenda de Abraão é onde ele adorava o Senhor. Mas olha só, o plural aqui. Várias tendas. E aí a gente imagina no deserto, questão de tenda, tá bom? São as pessoas que representam o grupamento familiar de Ló. Ló já havia construído, ele foi um polo agregador também. E foi desenvolvendo. Então, dos seus pastores lá, surgiram os filhos. Ele conquistou amigos e amigos que quiseram estar junto deles. Conquistou escravos, uma série de outras referências que foram ampliando as suas tendas. Então, eles já tinham um grupamento. Certo? Então, eles, vocês lembram na época, quando Abraão caiu de Ur? Como é que foi? Você lembra? Foi um tanto de gente com ele, que não era da família dele. Aqueles que lhe haviam sensibilizado com a ideia de Deus único. Então é o mesmo que aconteceu com Ló aqui. Nós já tinha um grupo que havia sido sensibilizado pelos seus estímulos. E aqui nós observamos que são estímulos produtivos, vacas e rebanhos. Nós falamos que o dinâmico aqui do erro, do gado, feito do plano operacional. Então, Ló aprendeu com Abraão de forma espetacular e repetiu o processo. Ampliou suas tendas
e também conquistou rebanhos e vacas, que naturalmente poderiam ser comercializados e transformados em prata e ouro. Ele já tinha todo o potencial para adquirir a prata e o ouro, que ainda não faziam parte do acervo pessoal. Tá bom? Então aqui nós temos essa condição interessantíssima. Agora, o aspecto que para nós é significativo é a questão da terra como elemento limitador. O campo operacional, as experiências, imaginemos que aqui agora, aqui é um campo operacional para nós? Sem dúvida, um campo operacional de estudo. Nesse momento, vocês me dão a palavra, certo? Então, a minha experiência pessoal é o exercício da palavra, ao passo que a grande maioria de vocês estão no outro exercício, que é o exercício da escuta, da reflexão, da avaliação crítica daquilo que é visto, tá? Da recomposição e da integração dos conteúdos pessoais com aquilo que é trabalhado. Existe, portanto, um combinado. Isso é o que é utilizar o trabalho na Terra. É o habitar junto. Existe uma conjugação de ideais. Quando nós colocamos para vocês o que vocês pensam, o que aconteceu? Primeiro um grande silêncio, não foi? Foi um grande silêncio, não foi? Não sei quanto tempo que durou não, mas parecia que durou uma eternidade. Não pareceu? Um grande silêncio, no exercício da reflexão. Estavam pensando? Com certeza. O que eu penso disso? O que eu penso disso? Então o exercício da escuta está sendo feito. Agora, o processo de aprendizagem, ele é riquíssimo na escuta, porque aquele que sabe escutar, apropria muito dele. Às vezes o que fala, nem apropria tanto. Se ele está debaixo de uma influência espiritual muito intensa, ele pode ser só canal de transferência. Mas aquele que se situa na posição reflexiva da rua, ele recebe a regimenta valores para no momento posterior devolver de forma afetiva para o mundo como um ouro. Um ouro, aquela condição maravilhosa, que é uma preciosidade lançada para a vida. Então aqui nós temos o trabalho que seria a terra. Seria todo o piso, todo o campo operacional que a vida nos fala. E aqui não apenas a extensão de terra, mas todas as oportunidades que nós temos no plano interativo. O que mais que nós poderíamos falar dessa terra? Dessa terra que não comportava? A terra que não comportava. Tanta riqueza. Por exemplo, se tivesse falar junto com vocês, não dá para funcionar a reunião. Né? Oi? Os exemplos que a gente estava olhando, todo mundo fizesse também, não ia funcionar. Não funcionaria. Então a Terra ia virar uma grande confusão. Aí nós retomaríamos uma Babel. A grande confusão. E nós não conseguimos crescer quando os papéis, aí são o sentido das convenções humanas, né? O sentido educativo das convenções. Quando nós nos colocamos nessa posição. Então, um vai falar, vai conduzir, nós vamos fazer a avaliação crítica, avaliamos se concordamos ou não, no tempo oportuno, que é um aprendizado saber ouvir. E assim, né, nós precisamos tanto, né, o plano de iniciação, né, que é o saber, o querer, e o caráter, né? Então, quando nós falamos, nós não estamos trabalhando o que, gente? Nós estamos. Então nós sabemos que nós queremos. Semana passada isso ficou muito nítido. Qual que era a nossa meta? A nossa meta era a evolução pessoal. Uma evolução pessoal que nós já sabemos que não se faz
a partir de um plano egoísta. Nós temos de ter a clareza daquilo que é bom para nós, mas com o compromisso de não prejudicar quem quer que seja. Tá? Então, isso já sabemos. Nós queremos, trabalhamos à vontade. A vontade aqui é a meta, né? A meta, o querer é a nossa vontade. O usar fica aqui como um elemento fundamental. Então, vamos tentar ver a condição desses elementos que fizeram essa caminhada de volta. Qual a virtude que nós conseguimos identificar nesse movimento de Abraão? Eu acho que é o dinamismo, né? Dinamismo. Dinamismo. Uma meta, que sai da meta, se uma pessoa de graça, quando você aprende você tem meio para atingir tudo, você assistir a assistir. Então, isso é essa conectividade. Ó, fica difícil, né? Porque quando a pessoa leu, está claro para ela, né? Então vamos ler o texto que ela seguiu. Romanos 7, 19. Então vamos ler aqui. Essa carta e esse capítulo, a síntese dele é: estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, luta da carne com o espírito. Então, no versículo 19. Vamos um pouquinho antes. Vamos começar a partir do 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Essa é bem conhecida por nós, né? E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então aqui nós estamos no momento do desafio do querer, não é isso? Quero fazer, mas ainda não faço. Então, para fazer, o que nós precisamos? Vamos pegar aí de outro jeito. Você não podia. Aí ele deu a palavra pra gente, colaborou comigo. Eu queria que ele falasse. Tem que ter coragem, gente? Tem que ter coragem. Concorda? Se não tiver coragem, não faz nada, não. Tem um livrinho, o livrinho não é pejorativo, tá, gente? Um livrinho que ele é fininho, né? Que tem esse título. Coragem. O título do livro é Coragem. E no prefácio desse livrinho, muito bonitinho, Emmanuel fala que a coragem é uma alavanca que nos projeta. E que em todas as nossas preces, nós deveríamos pedir por coragem. Tá? Ele coloca isso no prefácio, o título. Se não tiver coragem, nós vamos ficar só na fala. Agora, Paulo está para nós. Haja coragem, né? Paulo, símbolo de coragem, porque encarou nisso. E aqui, eu acho que a gente fica falando, vou usar, a gente fala, deixa eu usar, mas para usar, qual é a virtude que nós precisamos? Coragem para começar.
Então tem que começar, mas para começar tem que ter coragem para começar. Aí você fala assim, eu queria fazer uma reforma na minha casa. O piso está horroroso, as paredes estão descascando, o telhado está todo já assim, desajustado, algumas telhas já desencaixadas. O pessoal do apartamento tem um vazamento, porque não há dúvida que o vazamento existe aqui, porque tem mofo que está dentro do armário, mas ninguém está vendo, né? Mas eu sei que existe. Aí fala assim, mas quando eu penso no transtorno, na dificuldade, aí que nós falamos assim, vão ficar com mofo, aí medidas paliativas. A gente abre, compra espuma mil, passa no armário, né? Coloca uma luzinha, não é isso? Sai de casa, dá uma maciada no mofo, mas a origem permanece lá. Não é isso? Estratégias. Isso é evolução, gente? O que seria evolução? Nós temos que ir lá na raiz, né? Teríamos que ir na raiz. Nós, para irmos à raiz, nós precisamos ousar. Ousar aqui. A olhar para a nossa intimidade. Primeira coisa, olhar para a nossa intimidade. Vermos o que somos em realidade. A primeira grande ousadia seria essa. E o primeiro ato de coragem seria a auto-identificação, não é? Saber qual é o nosso patrimônio. Será que a gente já tem prata? Será que nós já temos ouro? Ou será que nós temos tendas, vacas e rebanhos? Tá? Será que nós já temos tantas vacas? Será que nós precisamos de tantas vacas assim? De tantos rebanhos assim? No plano horizontal da vida? Tanta coisa? Tantas tendas? Diga. Na hora do abrir mão, deixei de abrir mão, a terra era pouca, e as riquezas muitas, né? O triste de abrir mão não seria o ladrão, seria ele. Então, se os nossos momentos abrimos também, de abrir mão esse primeiro é um momento, esse momento é anterior ao seu. Esse momento é o momento futuro. Tá? Esse é o momento futuro. Tá? É a identificação do que eu preciso mesmo. Preciso de tanto rebanho? De repente é uma coisa de coragem. Será que precisamos de tanto rebanho? Gente, e nós não vamos perder nada. Porque nós só vamos transformar o tesouro. Nós vamos transformar o tesouro, que é um tesouro concreto, gado, vaca e tenda, em outro tipo de valor. Mas nós não acreditamos nisso. Vou contar uma história para você? Posso contar uma história para você? À vontade? Do livro Distante da Vida, sabe? Do livro Distante da Vida, irmão X, a gente dá o número 12, tá? Documento raro. Vocês conhecem? Documento raro. A primeira parte, eu vou só contar o seguinte, do que se trata. Diz o irmão X que eles estavam numa equipe de socorro, e nessa equipe de socorro há um grupo de dezenas de pessoas que haviam sofrido um acidente fatal, um afogamento de grandes proporções, num grande rio, um afogamento de grandes proporções, morte coletiva, dezenas de pessoas. E aí o socorro, né, espiritual, eles estavam ali recolhendo, fazendo o atendimento aos espíritos, né, que estavam desprendidos dessa cortiça. E aí nesse momento,
ele encontrou a folha de anotações de Joaquim Nonato, cuja presença entre os desencarnados lhe fora apontada por um amigo. Então, esse Joaquim Nonato, ele estava desencarnado, e aí o amigo mostrou aquele livro. Ele quis saber, ele achou o documento, e aí ele fala o seguinte: impressionado com a leitura desse curioso documento empapado de lodo, sinto-me no dever de transcrevê-lo na íntegra. 2 de janeiro de 66. Estou iniciando o meu trabalho deste ano decidido a ganhar mais dinheiro. Não renuncio a isso. Voltei ontem à casa do primo Juca e ouvi a mesma cantilena. Duro pensar que ele repete o caso há 10 anos sem falhar. 10 anos sem falhar. Coitado. Homem bom, mas credo os demais. Escutou no grupo de espíritas que frequenta algum telhado em que ele está ensucupiado de dinheiro e afirma que só a caridade poderá remover a provação que me espera. Contou no pobre Juca que ele mesmo, numa visão, me enxergou em vida passada na condição de malfeitor, afogando o viajante alta noite para roubar-me grande fortuna. E acrescentou que o médico da confiança dele confirma isso. Mas olha só, puseram o nome de minha mãe, morta há 30 anos, nessa história engraçada. Diz o médico que a velha me mandou pedir auxiliar os outros, amparar os necessitados e beneficiar o próximo, tomando a caridade por patrona de minha defesa, assim como alguém que se encontra complicado em assuntos com justiça, contrata o apoio de um advogado. Contratar a caridade em defesa das dificuldades dele, como alguém na vida contrata um advogado. Minha mãe teria dado comunicações rogando para que eu distribua pelo menos a 5ª parte do meu dinheiro em boas obras, de modo a evitar grande parte dos meus sofrimentos futuros. Vocês lembram daquela história, né? Que a misericórdia divina, né? Ela é ativada nos momentos de resgate. E se nós somos encontrados no trabalho semelhante, nós muitas vezes temos os nossos débitos, né? Minimizados ou postergados, a gente entra numa moratória. Então, era isso que a mãe dele estava falando para ele. O infeliz Juca ainda tentou persuadir-me que, diante da lei de Deus, é impossível resgatar em amor é possível resgatar em amor ao próximo as dívidas que nos cabe solver em provação. Tá? Então é a remuneração divina. Não precisa ser do jeitinho que foi programado. Nós podemos modificar o nosso destino e trabalhar de forma diferenciada. Mas ele continua. Coitado do Juca. Esse caso de aviso é simplesmente o resultado de conversa minha. Olha só como que ele analisou. Achou que o Juca estava simplesmente influenciado por uma conversa que ele havia tido com ele. Há 11 anos, ele próprio, né? Sonhou que estava atirando um homem nas águas de um rio, depois de havê-lo espancado para cortar-lhe a roupa. Vejam bem, o Joaquim Nonato teve um sonho que foi uma explosão do inconsciente dele, 11 anos atrás, falando, mostrando, né? Viu a cena, explodiu. Ele espancando e depois atirando o homem no rio, e o objetivo era cortar-lhe a bolsa. 11 anos. Ele comentou isso depois de um tempo, um ano depois, ou seja, 10 anos, já o primo Juca começou a ter os avisos, porque ele teve uma visão, depois da visão a confirmação mediúnica, depois a presença da mãe, confirmando e dando diretriz para solucionar a dificuldade, e a situação vai.
E ele conta o sonho, acondiçoado, aflito. Fiz a bobagem de contar isso na loja do Ascânio, em bom sucesso, numa roda de amigos. E com certeza os espíritas tomaram conhecimento de minha imprudência e agora me cercam, no intuito de me extorquirem de mim. Estão muito enganados. Não darei um tostão a ninguém. Quem gosta de fantasma é criança. O bobo do meu primo ainda me veio explicar que há muita gente sofrendo por aí e que devo ajudar. Essa é boa. Não sou o dono do mundo. Isso aqui é interessante, né? Os argumentos dele. Não sou o dono do mundo. O desculpismo, né, gente? Então vamos ficar aqui com a condição de defesa pessoal. O dono do mundo que cuida do mundo, né? Isso que você está falando? É que resolve, né? Não sou dono do mundo. No dia, um mês depois, 4/2/66, executei a viúva Soares e recebi os 2 milhões que ela teimava em não pagar, alegando dificuldades em que ficou depois da morte do marido. Chorou, mas caiu com os colos. Quando vendi ao casal o lote 16, o homem não me falou que era doente e, afinal, eu não ando na morte. Eu não ando na morte. Que elaboração mental, né? Impressionante, né? Eu não ando na morte. 15/3/66. Queixei-me a polícia do velho Cirino Arão, velho atrevido. Além do débito de 1.500.000 em que ele está atrasado comigo desde 4 dias, ainda me insultou, chamando-me pau duro. Mas isso não vai ficar assim, não. Ele será chamado às falas e resolverá o problema. Não perdoarei um intento. Tá? 15/3/66. Ah, veja aí. 16/4/66. Juca telefonou-me, aconselhando para que me lembre da mensagem e visite em companhia dele uma casa de órfãos. Simples armadilha. Neguei-me. Não quero encontrar espertadões. Tenho mais que fazer. Disse claramente que preciso ir hoje a Nova Iguaçu receber os 2 milhões restantes dos 6 lotes que vendi no mês passado. 10/5/66. Executei a lavadeira Ernestina em 800.000 cruzeiros. Lastimado-se de que não poderia pagar agora as prestações de terreno que me comprou, porque os 4 filhos adoeceram ao mesmo tempo. Esta gente é uma sábula. Na hora de comprar é promessa, no pagamento é choradeira. 2/6/66. Fui pessoalmente à cobrança dos 6 milhões que diversos clientes me devem desde janeiro. Todos pagarão ou acertarão contas com a justiça. 17. Recebi hoje 4 geladeiras e 2 máquinas de costura para abater débitos atrasados. Tudo em bom estado. Feito para 1.200.000 à vista com esse material. 11/8/66. Juca voltou a procurar-me para falar de reencarnações passadas e de beneficência para melhorar a vida. Hoje não aguentei. Ri na cara dele. Só receberei recados de outro mundo se algum espírito me ensinar o melhor modo de evitar caloteiros. 14/9/66. Executei João Serra em 900.000. Sempre a mesma história. Doença. Nada tenho com isso. 20/10/66. Telefonema de Juca. Quer visitar-me com o médium dos avisos da fiscalidade. Respondi que não posso recebê-los agora, por estar comprometido numa viagem a São Paulo, já que eu te procuro. 10/11/66. Tenho estudado com o meu procurador
a melhor maneira de forçar meus devedores ao pagamento dos terrenos que vendi sem maiores garantias. Começarei meus negócios no ano próximo com nova orientação. Tenho sido idiota. Perco os melhores grupos por excesso de tolerância. Obrigação de quem deve é pagar. 29/12/66. Apesar da luta, suponho que poderei seguir no mês próximo para São Paulo, a fim de colocar algum dinheiro a juros mais altos com amigos industriais. Juca me procurou 4 vezes nas vésperas do Natal, dizendo à empregada que era portador de recados de minha mãe. Já sei, queria dinheiro para donativos a desocupados e vagabundos. Nada disso. O que é meu, é meu. Então veja bem, no mês seguinte, 29, 10 dias de mais do ano todo. É o relatório do ano, sabe? Veja não. Cumpriu o propósito, não cumpriu? Aqui terminavam as anotações de serviço comovidamente. Em seguida, mergulhamos na corrente espessa do rio em assombrosa cheia. Preso ao barro viscoso do fundo estava o cadáver disforme de Joaquim Nonato. E a poucos metros vimos a pasta dele, começando a perder irremediavelmente na lama o valioso conteúdo de 22 milhões. Ai, acabou. É para todo mundo ficar pensando nisso. 22 milhões. Então, aqui nós temos a condição, né? E a proposta da leitura desse texto, que é muito, né, significativo, porque nós observamos como ele foi amparado, né? Como ele foi amparado, como ele foi advertido, como os registros vieram e as oportunidades que fizeram no sentido dele elaborar a mudança. Ai, essa mudança de transformação das vacas, das vacas e dos rebanhos em outro conteúdo, em outras pessoas, que era a proposta da realidade. E o que nós estamos fazendo quando nós estamos trabalhando? Nós estamos, de alguma forma, acreditando, não é? Nós estamos acreditando que existem outros recursos. Nós vamos aplicar o dinheiro, ou quem sabe transformar esse dinheiro em algo que possa ter um outro sentido, um outro significado. Quando nós investimos em educação, como um educado, né? Então vamos colocar um educado. Um investimento. É um investimento. Um investimento no reconhecimento daquele que recebe, no uso daquele que recebe, que pode aproveitar e acrescentar. E lá na frente, não sei, é de uma vida, 2 vidas, 10 vidas. O primeiro livro que eu ganhei foi de fulano de tal, e abriu para mim uma parceira, eu me apaixonei e encantei com isso. E, então são investimentos que são feitos na palavra da caridade, que nós não sabemos o alcance. Mas para fazer isso, vejam bem, nós vamos ter que ter muita coragem. Porque qual que era o valor dele? O valor dele era ter uma soma vultuosa que ele considerava que era o propósito da vida dele. É isso? E o chamamento a fazer diferente foi muito grande, muito grande. Eu também colocaram até o nome da minha mãe nessa história, como eles falam, né? E quando chama a mãe devia ser um espírito de peso na vida dele. Bem assim, bem assim. Veja bem, 4 vezes foi visitado e com médium. O investimento dos amigos espirituais dele foi muito investimento, né? E, no entanto, o que ele poderia ter pago na realidade, numa condição de benefício, a vida de coisa ficou preso na lei de todo efeito. Ficou preso, morreu, tá? Devolvendo a bolsa pro rio, né? Não ficou para ninguém. Isso, de modo geral, é uma realidade. O ser humano começa a abraçar o mundo. Sem dúvida.
A terra, ele queria, o peso da terra dele, esse campo operacional dele, estava totalmente voltado à extensão. Quanto mais terra, melhor. Quanto mais terra, melhor. Quanto mais terra, maior o alcance dos recursos que poderão ser arregimentados e aumentando a minha conta bancária, porque ele queria o dinheiro, né? Ele queria o dinheiro. Aqui, a transformação do gado em outros componentes já fala do passo seguinte. E aí nós temos que nos perguntar, em que eu quero transformar os meus tesouros? Em que eu quero transformar os meus tesouros? Tá bom? Pague 69,400. Eu está disputando a também. Obrigada. Então, gente, em que nós vamos trabalhar a transformação dos nossos tesouros? E aqui nós não falamos só do dinheiro, mas daquilo que é valor para nós. Tá? Nós vamos transformar o que é valor para nós. Então, se o conhecimento for um valor para mim, tá bom? O conhecimento é um valor para mim. Se é um valor muito importante, Deus dá mais a quem distribui, não é? Não é isso? Não é dando que se recebe? É essa a colocação? Então, quando eu li, então, vou me colocar aqui nesse exemplo, tá? Conhecimento é um valor para mim mesmo, tá? Achei essa história, assim, show de bola, tá bom? Ao ler essa história de novo aqui, o que aconteceu? Eu fixei alguns dados dela para mim, fixei. Eu não tive um plano de doação ao compartilhar aquilo que era um valor para mim. Ao compartilhar, eu doei. Mas o que aconteceu? Isso ficou comigo. Porque se eu não tivesse compartilhado, eu ia ter ficado com uma leitura só. Agora, se numa roda de amigos, gente, mas que história interessantíssima. A história é assim, não vai ser desse jeito, mas é um documento que foi encontrado, no acidente que teve, impressionante. A riqueza de detalhes e a interferência. Mas eu consolido aquela informação para mim. Eu estou dando do meu tesouro. Uma pessoa que é cuidadosa, que é muito afetuosa, então ela resolve trabalhar com crianças carentes, que não recebem o menor gesto de afeto. Aí a pessoa exerce essa capacidade, cada vez ela vai se tornar uma pessoa mais afetuosa. Então tudo aquilo que é o nosso patrimônio acaba sendo transformado numa síntese em prata e ouro quando nós ativamos o plano da doação, que é a proposta da caridade. Deu? Algumas pessoas levantaram a mão. Não sei. Isso mesmo. E o filho do dono tem compromisso, né? Tem compromisso de cuidar daquilo que é do pai, não é verdade? Cuidar daquilo que é do pai. Nós temos de ter essa consciência. Não sei se o caminhoneiro pensou nisso, né? Qual que era a consequência disso em termos da responsabilidade que nós temos de ter para com a obra do pai. Né? Então, ousar, que mais que nós não temos? Nós podemos, o Evangelho é uma retomada. O que o Evangelho é? É uma retomada num plano pedagógico com um outro material didático utilizado por Jesus, um grande pedagogo, retomando aquilo que já havia sido ensinado. Tá? Então o Velho Testamento, o que é lá fala? É a trajetória da humanidade com suas súplicas e lágrimas, né? Mais ou menos essa ideia. E o que é o Novo Testamento? É a resposta do alto. Então é a nossa história,
que é retomada, é apresentado de forma que nós possamos absorver o projeto, porque o roteiro, ele é dado sempre. As sugestões, desse jeito não está bom, tem que reformular. Mas, gente, nós só reformulamos com muita coragem. Se a gente não tiver coragem, nós vamos ficar lá com o morto, dentro do armário. Com o morto dentro do armário. E aí morremos de quê? De bronquite. Morremos de bronquite. Não é folgado a morrer, não, mas morremos de bronquite. Tem uma crise aguda lá de respiratório. Tá? Então, porque é um laboratório. E se nós não tivermos a coragem de transformar daquilo que chega às nossas mãos, no sentido de crescimento, isso vai dar uma dificuldade para nós no futuro. Eu acho que você pensou muito bem desse conceito. Começa a usar aquela linha genealógica de Maria, porque o pessoal conhecimento, gente, essa turma tinha desde capela, tá? Conhecimento essa turma tinha desde capela. O nosso desafio hoje não é o conhecimento. O nosso desafio é ousar aplicar o conhecimento em nossas vidas. É agir com o conhecimento. É acreditar que nossos filhos não são nossos filhos. É acreditar que não são nossos filhos, nós temos que promover, nós temos que deixar aí. Que a nossa vida é a teia. O filho é tudo, para o outro é nada. Né? Para dentro do seu lar, você promove todo o reconforto. Lá fora você dá o real. Então, ousar é sair desse padrão que ainda não se retém, porque saber não sabia. Não adianta desencarnar e falar assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar isso. Não adianta. Que aí nós vamos pegar esse relatório, esse documento desse outro aí, ó, documento, só que o documento não está escrito num papel no outro, mas está escrito na nossa memória profunda. Todas as advertências, todos os chamamentos, isso é o tribunal da consciência. Esse papelzinho aqui. Esse papelzinho aqui, né? É esse papelzinho. Registrar todos os momentos que nós vamos chamar. Olha, eu encontrei com fulano e me convidou para poder ir fazer um trabalho assistencial em determinada casa de deficientes. Falei que não podia ir porque estava muito cansado com dores nas costas. Tá? Isso tudo não é registrado, não. Fulano me ligou renovando o convite, que será feito um trabalho de confraternização. Aí na fala, nossa, gente, é chato. Vou falar que eu vou uma disposição. Né? Não estou podendo comer nada, porque eu estou, né? Mas isso está registrado em nós. Por isso que os bens são muitos, né? É bem demais, então são tendas demais, nós temos muitas tendas. Então, a nossa posição ainda é de novo, com muitos recursos, tá? Mas ainda com recursos que precisam ser transmutados, transformados, tá? Mas é a beleza, né? Eu estava dizendo, né, que ele disse olhar empolgado dele lá, dar um dedo, e como qualquer um de nós ficamos felizes, com pouca coisa, com pouquíssima coisa. E aí a vida pega e vai tirando de nós para ver o que a gente pensa, né? Como exercício, né? São os nossos apegos. Tão extensos são os recursos internos. Né? Sem dúvida. Mas acabou que a coragem acabou não ficando sendo trabalhada. Mas é do livro Conflitos Existenciais, eu vou falar assim só um pouquinho sobre ela, porque ela é o componente que promove essa possibilidade de mudança. O livro Conflitos Existenciais, capítulo 18, Coragem. Os itens abordados são a origem da coragem, desenvolvimento da força e da virtude da coragem e o último, aplicação da coragem. Sinteticamente, nós poderíamos ver que Jean situa para nós que a coragem é uma virtude que está radicada na intimidade do ser. Então, existe a coragem. E é um elemento
que está ali com um objetivo: ser acionada em situações de lutas e desafios que exigem solução. Qual seria a solução aqui nesse momento? A Terra é muito grande. Então, o que nós podemos fazer? Hoje, a solução que nós encontramos para vivermos juntos não são mais apenas, não são coisas difíceis, não é? São estratégias, não são? São estratégias para vivermos juntos, né? Antes as casas eram enormes, os quintais imensos. Hoje surgem prédios e já tentando resgatar o quintal muito grande, condomínios com áreas de lazer, retomando o quintal da casa, que antes era de uma pessoa só. São tentativas de viver juntos, habitar juntos. Viver em condomínio é fácil, gente? Não é fácil, porque é exercício contínuo, né, de tolerância. E tem que ter um jogo de cintura muito grande para conseguir viver em paz no condomínio. Aí a pessoa me fala assim: não consigo viver. Bom mesmo é morar em casa, mas porque em casa eu tinha que as regras eu não ia seguir, só não pessoa aqui. A pessoa fazia do jeito que queria, na hora que queria, sem ter que compartilhar. Então tem que ter coragem para viver em condomínio também. O que mais? Então são situações exigindo solução. Agora, nós temos aqui, no processo evolutivo, as conquistas acontecem em passos gradativos. E à medida que nós alcançamos uma realização pessoal, logo nós somos convidados a um novo desafio. Conquistas. Ló tinha conquistas. E agora um novo desafio. Ou fica junto, ou separa. Tá? Para ficar junto, teria de abrir mão de determinados aspectos. Coragem. Para partir e escolher uma nova terra, mais um ato de coragem também. Então, os desafios pedindo solução e ajuda no dia a dia exigem coragem, tanto para ir quanto para ficar. Iniciando esses sentimentos considerados valores morais nas experiências mais simples, diante das quais o espírito não recua nem desiste de enfrentá-las, por saber às vezes inconscientemente que elas constituem recursos de crescimento interior e de valorização da vida. Então, na coragem, nós não vamos recuar nem desistir. Nós seguimos em frente porque validamos a experiência como a possibilidade de ganhos reais. Porque a coragem, gente, é para promover, não é para ficar para trás. Porque nós queremos é crescer. Nós queremos modificar no sentido do crescimento, é para melhor. Mas, diante dessas mudanças, surgem desafios naturais entre aquilo que quer estar bom, quer ficar identificado ela, e as propostas do céu, que é como apresenta aqui, que seriam os chamamentos, ou as induções, os flashes, as intuições, que vêm do plano maior para nós. Então, esses elementos, eles estarão em certo conflito, porque o ego quer manter a mesma situação. Não quer perder o que ganhou, que era a situação do nosso personagem da história, do afogamento. Ele queria manter a condição do ego. Bom, a batalha era muito grande, mas isso é algo que nós encontramos em todas as situações. E ela nos diz que os monges tibetanos, eles têm uma orientação e nos dizem o seguinte, que preocupados com a harmonia interior e a superação das paixões primárias, eles recomendam o esforço de preservação da paz em mentalização contínua e disciplinadora dos impulsos inferiores. Então, que impulsos inferiores estariam aqui, gente? Egoísmo, tá? Egoísmo muito grande, uma necessidade, orgulho, querer ser melhor do que é, querer ser o maioral. Então,
Também, a ambição. Mas aqui nós poderíamos ver os nossos, não apenas o personagem. E aí, se sintetizar esses dois, egoísmo e orgulho, já fecha bem a questão. Porque todos nós temos essas duas chagas no nosso mundo íntimo, precisando, pedindo. Então lá, né? Vamos colocar chagas pedindo para caminho. E aqui nós teríamos uma série de alimentações. E aqui ela coloca um exemplo de Francisco, de São Francisco. Que no processo de autoiluminação, e aqui é a autoiluminação e a prece como exercício nesse sentido, e que precisasse que seria um desses componentes, e que em certo momento ele nos diz o seguinte, que depois de haver se doado ao Senhor, depois de haver se doado ao Senhor Jesus Cristo, certo dia foi surpreendido justificando. Nada mais possuir para dar. Não tem mais nada para dar para Deus. Era a justificativa de São Francisco. E aí, nesse momento que ele fazia essa reflexão, ele ouviu na alma, lá no fundo, uma voz dúlcida respondendo: Francisco, dá-me Francisco. Francisco, dá-me Francisco. Então, se nós não tivermos nada para doar, o que nós vamos doar para a vida, para Deus? Não temos. Esse é o grande exercício. E aí mais coragem ainda, né? Acostumados aos gestos exteriores nos quais o aplauso ou a repreensão tem significado e sentido emocional, não sabemos entregar-nos à luta interna, silenciosa, sem testemunho, sem orquestração vaidosa. Então nós falamos de duas coragens. O nosso personagem tinha o desafio de doar o que era externo. E ele seria extremamente aplaudido, vocês concordam? Se ele tivesse analisado o percurso dele. E esse é um benfeitor, né? Um benfeitor, uma pessoa que trabalha numa ONG, sei lá, que criou uma condição de existência fabulosa, recebendo os aplausos. Mas nós temos que ter a coragem de fazer isso de fora, mas temos que ter a coragem de fazer o interno também, na casa interna. Se não tem aplauso, que é uma coisa sem testemunha. Eu mudei nisso mudei. Nisso eu sei que eu mudei. É consigo mesmo. Isso é Francisco, dado Francisco. Trabalho de crescimento. O texto é muito interessante. Depois vocês podem ler em casa. E aqui só o final, vamos supor que é o final dele, que nos diz o seguinte: aplicação da coragem. Como nós sabemos, ela deve ser exercitada nos menores movimentos da vida, nas situações pequenininhas. E ela nos diz o seguinte: aceitar um sucesso como uma experiência necessária para assegurar futura vitória, faculta e estimula a coragem para novos tentativas. Nós não podemos cair nos infinitos. Tentei uma vez, não deu certo. Tentei a segunda vez, não deu certo. Aí eu largo para lá, não vou tentar mais. E ela sugere o seguinte, que o insucesso, ele não pode ser uma justificativa. Ele é uma experiência necessária. Nós devemos considerar que aquele que abre mão diante dos insucessos, ele está apresentando um traço de fragilidade pessoal muito grande. Isso é falta de coragem. Tá? E aí nós teríamos de ter uma vigilância muito grande para um comportamento linear, de harmonia diante tanto dos infortúnios quanto das alegrias. Tanto dos infortúnios quanto nas alegrias. E mais à frente diz: confunde-se coragem com intemperança, né? A pessoa que vai. Agressividade, intempestividade, que são não poucas vezes reações do medo expresso ou escamoteado. Então aqui nós temos coragem, o medo. Medo, então vamos colocar assim a coragem. Consolo, oposto. Tá bom? Muitos falam que
o antídoto do medo é a fé, a confiança. Que na verdade fala dessa coragem, que é agir com o coração. E agir com o coração é agir com amor. Aí nós entendemos porque nos falam que o antídoto do medo é o amor, mas porque já passaram por esse desdobramento, esses passos todos para perceber que é com coragem que nós teremos capacidade de agir com amor. Aí, na causa nenhuma, tudo definição, né? Exatamente. Sem dúvida. E aqui, mesmo diante das situações mais complexas, entender que a coragem é uma condição terapêutica, tá? Que todos nós devemos buscar. Porque ela estimula o trabalho, a realização de obras significantes em todas as circunstâncias. Quando se apresenta na conduta receios infundados, insegurança para decidir, gente, é isso mesmo. Receios infundados, insegurança para decidir, para comportar-se, aqui nós temos dois elementos difíceis, que seriam ansiedade e culpa, tá? Então, quando falta coragem, é que nós estamos ansiosos e vivendo alguns reflexos de culpa, não diluídos ainda. E a coragem nos ajuda a libertar-nos disso. Voltando aquele exemplo simples do morto dentro do armário. Tá? A pessoa que não aceita fazer a reforma para sanear o casamento, ela fala da bagunça, da dificuldade, né? Fala de tudo aquilo que ainda não está acontecendo. Ela não vive a situação um dia depois do outro. Então, a ansiedade é aquilo que nos tira da realização presente. E a culpa nos aprisiona lá atrás. Aí a pessoa fala assim, eu não morri de nada. Tanta gente, meus pais mesmo, viveram uma situação de tamanha penúria, vivendo um quartinho todo pequenininho, que era úmido. Então, para que eu vou mexer com isso? Então, não se permitir viver experiências mais saudáveis. Pode ser raiz de culpa, justificados. E nós estamos aqui para operar a higienização desses componentes que são verdadeiros miasmas, né? Que minam a energia mais profunda do crescimento. Semana que vem a gente voltar e a gente vai falar um pouquinho da coragem, que esse é o fato, né? Então, vamos fazer essa vez.